E agora a gente segue, tá, galera? Tô no L-Foot Feelings aí, viu, maestro? Com a nossa configuração aqui. Inclusive com esse layout. Esse layout o layout. Esse preto aí no fundo. Ah, sim. Isso aí é L-Foot demais, meu irmão. É jogo da taça. Era bom demais L-Foot. Muito bom. Então, estamos aqui com a nossa versão 2024 do L-Foot agora para falar da lista de Cauê para o Vitória, que vai ter um grande desafio, mais uma vez, de se manter dentro da Série A, mas diria, Cauê, com um lastro diferente, principalmente pela ordem dos fatores, né? Que se tivesse tido um grande início, como o Bahia teve ali um grande começo, né? E depois você perder fôlego, você acaba com aquele gostinho. O Bahia, obviamente, não terminou com um gosto ruim pelo retorno à Libertadores, por terminar na primeira metade da tabela dentro do Brasileiro de pontos corridos, mas não fossem esses fatores, seria uma sensação diferente. O Vitória, por outro lado, começou muito ruim, chegou a ser apontado como virtual rebaixado e fez o segundo turno que fez. E, obviamente, isso impacta, né? A partir ali da saída de Léo Condé, chegada de Carpini, isso impacta na forma como a gente vai avaliar o time agora para essa mudança de temporada. Então, vamos começar a falar dos goleiros do Vitória. E aí, até, Celcinho, tem um movimento que talvez precise ser mais ousado, porque hoje se falou, agora de noite, Lucas em Arcanjo indo para o Fluminense, né? Isso. Uma noite muito movimentada do Vitória. Exato. Então você... E aí passa a fazer um pouco de sentido, pelo menos aquelas conversas sobre Thiago Couto, né? Isso. De toda forma, não sei se Thiago Couto seria o substituto. O titular. Mas de quopquer forma, o Vitória vai precisar de um ou dois goleiros. Então, assim, não necessariamente viabiliza. Até trazendo informação aí, Cauê, maestro, sobre esse ponto, a informação sobre Lucas Arcanjo, ela saiu hoje, né? Inclusive, Lucas Arcanjo teve uma atuação, talvez a melhor atuação dele na Série A foi justamente na vitória por 1-0 do Vitória contra o Fluminense, lá no Maracanã. Tem uma finalização de Marcelo que ele faz uma defesa assim fantástica. Talvez isso tenha pesado ali na avaliação do Fluminense, né? E a especulação é de que ele vai e parece estar meio certo, tá? Hoje foi o dia de aprovação do orçamento do Vitória para 2025. E após essa aprovação que aconteceu, teve uma entrevista com o Fábio Mota e ele acabou soltando muita coisa. E na entrevista ele fala que o Vitória vai trazer 2 goleiros. Então, assim, o Vitória falar em trazer 2 goleiros me parece muito um sinal de que é porque Lucas Arcanjo deve sair. O Vitória já tem Fintelman, né, que é um terceiro goleiro que deve ficar para o próximo ano. Então, ao que tudo indica, se você vai trazer 2, é porque o seu goleiro principal ali não vai ficar, e aí você jogaria ao número de 3 goleiros. E ele também, Cauê, até já vou trazer um nome que não está nessa sua lista, mas ele falou que o Vitória está muito próximo, é o de Gabriel Vasconcelos, goleiro do Juventude. Do Juventude, né? É um goleiro que podia até estar aí, eu até botei na lista pro Ceará. E não entrou, talvez porque eu até visualizasse Gabriel como um goleiro para ser titular. Então, como o Vitória tinha Arcanjo ali como número 1, meio que pela temporada, como foi de 24, meio que intocável inicialmente, talvez uma movimentação com Gabriel Vasconcelos, que está muito olhado no mercado, e tinha essa possibilidade de ter um clube, o Juventude, ainda na primeira divisão, ou seja, ele teria, vamos dizer, com um assento no time de primeira divisão como titular. Então eu até não coloquei ele por conta disso daí, mas era um nome que poderia estar aí totalmente, faz muito sentido para o Vitória, tá atrás de Vasconcelos. E aí os outros nomes ficam bem nesse um Walter, que é um cara que chegaria para brigar pela titularidade com o Arcanjo, Ronaldo, que é um cara que tem história pro bem e pro mal com Vitória, né? Tem a história pelo bem e tem o mal pela forma como ele saiu do clube. Gustavo, que fez são 2 anos pelo Criciúma bons, por mais que tenha aumentado o patamar de dificuldade para ele neste 2024 na A, mas eu acho que não foi um goleiro que tenha comprometido a ter causado de alguma maneira
o rebaixamento do Criciúma. E o outro, talvez no patamar mais baixo aí, porque tem um cara que ainda precisa de uma afirmação maior, é Gabriel Grando, hoje lá no Cruzeiro. E os dois nomes estrangeiros são dois argentinos, o Nicolas Unsain, hoje no Necaxa, do México, é um cara que já 2 temporadas no México e vinha de uma sequência muito boa no Defensa e Justiça. Foi o goleiro daquela época do campeonato lá, da Sul-Americana deles, em 2020. E o outro que é um goleiro que aí sim é um risco maior, o Juan Cosani, que é da Platense. É um cara que fez uma temporada muito boa, tá ali sempre nas listas de goleiros com defesas mais difíceis, e seria uma aposta talvez mais dentro daquele mercado da lógica do mais barato, e aí para ajudar a compor, seja Arcanjo ficando e ele sendo esse segundo goleiro, ou tendo que trazer 2, mas seria porque ele teve a primeira experiência dele como titular neste ano na Platense, então é um cara que talvez precise de um segundo ano para você ter cravado ser um goleiro para ser titular. Isso. E aí, o que o maestro falou sobre Thiago Couto, né? Eu acho que essa possível, vamos tratar como possível, né? Saída de Lucas Arcanjo e a especulação de que Gabriel. Especulação não, né? Confirmação de Fábio Mota de que está negociando com Gabriel, que está avançado. Então, parece ser um daqueles casos que o Vitória tem vários jogadores, né, com pré-contrato que não foram anunciados e que Fábio Mota já tinha dado entrevista que estavam muito próximos, mas que ele só ia efetivar o pré-contrato, vamos dizer assim, após a aprovação do orçamento. Que aí ele ia ter mais segurança para poder garantir que de fato ia seguir o contrato com esses jogadores. Sobre o orçamento, então, imagino... Arthur, só para tu ter uma noção, aquele, foi aprovado aquele mesmo, né? 288 milhões o bruto e 244 milhões de receita, tirando os impostos, né? Tirando a receita líquida do Vitória, é o maior orçamento da história do Vitória. E se você considerar só o orçamento, a receita líquida, já é maior do que todos os orçamentos brutos que o Vitória já fez na sua história. Ou seja, se você pegar só o líquido, obviamente você compara líquido com líquido, bruto com bruto. Mas se você pegar só o líquido, que é quase 40 milhões de diferença de impostos e deduções, já seria superior a qualquer, o do Vitória 24, primeira divisão, o do Vitória 2018, primeira divisão, e os da Série B e da Série C, pelo amor de Deus. Exatamente. E aí, por que é que eu acho que aumenta essa possibilidade? Porque, ao meu ver, o que é que o Vitória precisava, tendo a manutenção de Lucas Arcanjo? Ter um goleiro mais ou menos no nível como um Ronaldo, como um Gustavo, porque eu acho que o importante era o Vitória ter alguém para disputar a posição ali com o Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo é um cara que eu gosto muito dele, já defendi ele várias vezes aqui em lives, por exemplo, onde a torcida estava pegando no pé, mas ele foi um cara que oscilou durante a Série A, e a expectativa era de ter um goleiro que realmente disputasse posição, coisa que a gente não viu esse ano com o Muriel. Muriel era um reserva absoluto, até quando ele entrou não comprometeu, mas não era um cara que disputava vaga para ser titular. Com a saída de Arcanjo e uma vinda de Gabriel, e eu não via, por exemplo, Thiago Couto com esse perfil. Eu achava que Thiago Couto não era um goleiro, né, não é provado, testado em Série A, por exemplo, para disputar a posição com Arcanjo. Com a saída de Arcanjo e a vinda de Gabriel como essa posição de titular, Gabriel teve uma ótima temporada na Série A com o Coritiba, na Série B com o Coritiba ele deu uma oscilada. Na verdade, ele depois teve uma temporada mais abaixo no Coritiba, a segunda, né? Mas no Juventude agora foi bem. E aí eu acho que com essa vinda dele faz sentido o nome de Thiago Couto para ser realmente o reserva. Não obrigatoriamente disputar a posição, mas inicialmente vir como esse cara para ser banco, um goleiro jovem, né? Uma aposta, seria um cara realmente você pensando mais no futuro, um perfil até parecido com Arcanjo, e também um cara de confiança de Carpini. Porque a gente, quando entrar nas outras posições aqui, vamos ver também jogadores que trabalharam com o Carpini. É um perfil que o Vitória está indo muito no mercado. E Thiago Couto ele também se encaixa aí nesse perfil, vamos dizer assim. Talvez a facilidade de Thiago Couto ir, assim, no meu entendimento, seria se Arcanjo ficasse e de Thiago Couto achar que estava indo para valorizado, né? Tipo, o homem tá me chamando é porque me quer para eu brigar para ser titular. E aí não sei se com o Gabriel Vasconcelos chegando a um peso financeiro maior, porque é outro peso financeiro, o Gabriel Vasconcelos é um cara que já tem no currículo campeonatos italiano, jogou no Coritiba, por mais que tenha
talvez, dado uma queda, indo por um Juventude, mas o nível salarial dele é muito superior de Arcanjo. Gabriel deve ser, assim, de 200 para 300, fácil. Até porque a Arcanjo é da base, né? Então a gente sabe que o jogador que é da base normalmente recebe menos. Então não sei se nessa mudança de cenário, se o Thiago Couto olharia como, opa, para mim é uma movimentação interessante. Se não tiver, lógico, uma compensação financeira que vale a pena para ele. Mas, às vezes o jogador de futebol vai convencido pelo próprio treinador, porque o cenário possivelmente vai ser o mesmo, né? Reserva no Sport, reserva no Vitória. O Vitória mas começando do zero, vamos dizer assim, né? Porque os dois estão chegando agora. Exato, seria. O Vitória teve como seus esteios aí nas últimas 2 temporadas, pelo menos, o goleiro, Lucas Arcanjo, um pouco menos, de fato, em 2024, como o Arthur falou, mas também o sistema defensivo, né? Houve mudanças, né, principalmente nas laterais, mas eu queria saber o que é que você trouxe para a gente aí desse sistema defensivo, de sugestão de laterais, de zagueiros. Vamos começar com os laterais, então. Os laterais, direito eu não coloquei porque teve a movimentação aí, não sei se confirmou hoje, de Claudinho, e como muito já tinha Cáceres, também. Então assim, não fui na lateral direita, até fiz uma listinha lá, mas não mandei pra gente não perder mais tempo com a posição. Não deve ter nenhuma contratação mesmo, Cauê, de lateral direito, né? Como teve a renovação de Cáceres e Claudinho é um investimento, né? E é um investimento. E ele basicamente confirmou já, né? Tem esses jogadores, Claudinho, Zé Marcos, que a gente vai falar, que já estavam com pré-contrato e é só uma questão mesmo de oficializar, já tá certo, e aí o Vitória basicamente já fecha a lateral direita ali com os dois, né? Isso. Aí por isso que eu nem mandei aí pra arte pra gente fazer. E aí a gente vai pra lateral esquerda, que PK não vai continuar, né? E você tem Lucas Esteves, não é isso? E aí você vem as opções de alguns nomes não tão caros, já que Lucas Esteves, de alguma maneira, foi um titular e não fez feio, mas ao mesmo tempo nomes que você pode chegar ali e também sobrepor ao atual titular, que aí é Fernando, do Atlético Paranaense, que é um lateral esquerdo que eu gosto muito. Em parte da temporada brigou muito com o Esquivel lá no Atlético Paranaense para ser titular. Jogador mais ofensivo, é um ponta esquerda que virou lateral esquerdo na época da Chapecoense. Matheus Pereira é um brasileiro que surgiu na base do Cruzeiro e já está há uns 3 anos no futebol português, é um dos melhores laterais do futebol português pelo Santa Clara. O Santa Clara, apesar de ser um clube relativamente pequeno, mas hoje é o líder do campeonato português entre os pequenos, vamos dizer assim, entre os menores, tirando Sporting, Porto e Benfica. Estava ali disputando com o Braga a 4ª posição. Aí vem Marlon. Vendo aqui rapidamente, só para a turma ter uma noção, já foram 14 rodadas no Campeonato Português, 36 pontos o Sporting, 34 pontos o Porto, 32 pontos o Benfica e 27 pontos o Santa Clara, que joga basquete. Tem 9 vitórias, nenhum empate, 5 derrotas. Joga nesse basquete. Nível mesmo. E aí vem Marlon e Hugo. Marlon teve uma temporada, vinha 2 temporadas boas pelo América Mineiro, consistentes. E esse ano deu uma queda quando teve na 2ª divisão. Mas é um cara assim, é aquele lateral que é muito linear. Você não vê jogos de Marlon ruins, como também não vê jogos acima da média. 6, 7. É um cara muito linear mesmo. E às vezes é bom você ter um cara desse no elenco. É importante. Você vê que tem alguns jogadores desses no elenco, os carregadores de piano desses. E é um cara que cuida mais, muitas vezes, do aspecto defensivo do que do aspecto ofensivo. E é um então, para uma Série A, né? Para uma Série A importante. E o Hugo, que é um jogador que está no Corinthians, teve suas oportunidades. Acho que é um jogador bem técnico, que valeria a pena você ter nesse contexto de brigar por posição. E que aí numa composição com o Corinthians você pode até tentar fazer um ha-ha no salário.
Até porque o Corinthians tem não sei quantos laterais esquerdos também lá. Aí você vai para os estrangeiros. Matias Meluso é um lateral argentino que está no Chipre. Então, até por esse contexto, muitos jogadores argentinos terminam indo para esses campeonatos menores da Europa, pela abundância de jogadores que se tem. Mas é um lateral muito qualificado, assim, muito ofensivo. Então seria um movimento que não seria estranho, apesar de ser um jogador que está no Chipre. Matias Espinosa é um lateral da seleção do Paraguai, inclusive, reserva do Paraguai. Tem mais um aspecto mais defensivo aí, um cara mais de segurar a onda. O Júnior Hernández é um colombiano do Tolima, cara que faz tanto a primeira como a segunda linha, mais ofensivo. Se você precisar fazer uma dobra de lateral esquerdo, ele faz isso com essa facilidade. E Navarro já é um venezuelano que está no Talheres, passou 4, 5 temporadas no futebol lá dos Estados Unidos, no Chicago Fire, e é um jogador muito consistente, mas mais avançado. Um jogador que chega mais na linha ofensiva e ajuda muito nessas possibilidades de não só cruzamento, mas de acertar o passe por baixo, de tentar encontrar o jogador que está chegando por trás para tentar fazer esses arremates. Daí, os que eu conheço são os brasileiros, né? Eu acho que os 4 que Cauê falou são nomes interessantes para o que o Vitória precisa, né? O Vitória tem Lucas Esteves, que fez uma Série A muito boa, terminou muito valorizado, talvez o melhor momento de Lucas Esteves na carreira. Talvez não, acho que foi o melhor momento de Lucas Esteves na carreira, tá valorizado. Ele tem contrato já com o Vitória, mas o Vitória já tenta renovar, né? Até porque como é um contrato de 1 ano, a gente sabe que lateral é uma posição muito escassa no mercado, então é provável que tenha algum assédio aí do mercado em relação a ele. Não sei dizer se são jogadores que chegariam titulares, até pelo como o Lucas Esteves terminou muito bem, mas são caras que dão confiança e dão opção. Né? O Vitória ele terminou com os Esteves muito bem, mas quando, por exemplo, o Esteves não pôde jogar, jogou Lepo improvisado. Jogou um zagueiro improvisado, chegou a mudar a forma de jogar, porque não se tem confiança em PK, por exemplo. Então o Vitória precisa ter esse reserva que passe mais confiança. Um nome que falaram aqui no chat e eu gosto também é de Ramon, que estava emprestado no Cuiabá, e o Cuiabá anunciou que não vai renovar o empréstimo dele. É outro nome interessante também. É outro nome interessante. E é um cara que já tem essa cancha de Série A, que consegue fazer ofensivamente, é um cara que dá resultado ofensivamente também, um jogador bom. Eu acho que eu tinha botado ele no Ceará, coloquei pro Ceará, com toda certeza. Um bom nome também. E engraçado, eu acho que lateral esquerdo, pelo que eu vi, talvez seja a única posição que ainda não tem nenhuma especulação no Vitória. Não tem o Fábio Mota já falou que vai contratar um lateral esquerdo, mas não vazou nenhum nome ainda, porque no Vitória tem muito nome já que está sendo ventilado. Todo mundo, tem alguém que brincou no chat. Quem tá na lista lá do BID, o Vitória tá dentro. Tá tentando. O Vitória provavelmente não, com certeza é dos clubes do Nordeste, dos 5 na Série A, o que está mais ativo no mercado. É o que já tem vários jogadores encaminhados, já tem vários outros sendo especulados, então tá ativo aí o Vitória. Porque talvez o Vitória, Arthur, tá numa faixa ali, pronto. Bahia e Fortaleza talvez vão mais naquela pinçar peças que sejam aqueles caras que eu preciso de pouca gente, mas jogadores que vão resolver minha vida nessas poucas posições que eu vou atrás. Ceará Sport vão precisar de alguma maneira engrossar o elenco. Só que chegaram agora e muitas vezes quem chega depois vai ter que esperar um pouquinho, depurar o mercado para ver quem o mercado vai te querer. Eleição, né? E os dois ainda teve a eleição. Isso. Então você passa por aquele olhar dos empresários e do jogador, tipo, opa, muitas vezes não é a prioridade. Se você não chegar com a proposta gordinha financeiramente dizendo, você não é a prioridade. Você vai esperar outras propostas mais acima do mercado, de quem vai disputar, sobretudo Libertadores. Eu nem acho que a Sul-Americana seja um recorte que enche os olhos do jogador de é pela Sul-Americana. Mas a Libertadores, sim. E como tem muitos brasileiros,
e esses clubes brasileiros incorporam seus elencos porque é uma temporada grande, então às vezes o cara até top ser um reserva e até um segundo reserva em determinadas posições que se utilize mais como volante, meio de campo, do que aceitar logo e para o Sport, para o Ceará. Já o Vitória está no meio disso tudo, dessas duas realidades. E, como você bem colocou aí, já estava com... O presidente continuou. Então você já tem aquele... Já sabe já é a mesma linha de trabalho que vai ser exercida, você já tem ideia, por mais que faltasse a aprovação do orçamento, mas você já tinha ideia de quanto receberia, porque é uma manutenção, você já tem a continuidade de um treinador que já ia te dar também esse olhar dessas peças e de jogadores que já trabalharam com ele há muito tempo e que provavelmente já vinha trabalhando e o Vitória já tinha conseguido aquele recorte há umas 2, 3 rodadas, né, de, opa, não vou cair, então você já tinha talvez umas 2 semanas ali de trabalho de já visualizar como vai ser 25 para mim. E aí você já te dá um cenário mais palpável de ir atrás desses jogadores e de propor algo mais concreto para quem tá no mercado disponível. Exato. E também passa segurança, né? Porque, Isso. querendo ou não, Vitória e Sport Ceará disputam um mercado parecido, né? Por mais que Ceará e Sport estejam subindo agora, mas o Vitória não é uma equipe que se tornou rica agora. Por mais que o Maestro tenha falado o maior orçamento da história, mas continua tendo um mercado mais próximo de Ceará e Sport do que de Bahia e Fortaleza. Muito. Totalmente. No anúncio de Yuri Romão, ele falando assim que depois que teve a eleição do Sport, que a gente vai debater em outro vídeo mais para frente, ele fala que há 5, 6 meses o planejamento em casa de acesso era investir de 15 a 20 milhões em reforços. E que isso vai ser praticamente nada agora, para ser competitivo. E o Vitória já tinha feito isso, 5 milhões de Janderson, 3 milhões aqui, 2 milhões ali. Então, é próximo, mesmo achando que está gastando muito, mas é pouco em relação a todos os outros. Ou seja, na hora que você sai da segunda divisão, o Vitória já vai para o segundo ano, o Sport está indo para o primeiro ano, a transição é muito dura, porque você acha que você está gastando tanto que você nunca teve na vida, enquanto, de repente, a soma de tudo que você está gastando pode ser um jogador de um time da primeira parte da tabela. E o Vitória tem a vantagem em relação ao Ceará e Sport, porque ele passa mais segurança para o atleta no sentido de, é uma equipe que terminou o ano muito bem, tem um técnico que vai já ficar, terminou em 11º, então você já olha assim e faz, talvez para mim seja melhor ir para um Vitória que parece estar mais no caminho, né? Tá mais no... E nessa dividida, o que o Cauê estava falando da Libertadores de Sula, mas se a dividida for com o Ceará e com o Sport, o Vitória agora tem isso que você está dizendo e tem a Sul-Americana. Exatamente. Uma Sul-Americana que garante 6 jogos, né? Não é só aquele mata-mata. Então, realmente acaba pesando nessa dividida. Mas são listas que, até reforçando para Sport e Ceará, que eu falei muito no dia, que você você olha para o outro e pode se enxergar. A do Vitória também não fica distante, não. A do Vitória você pode enxergar. Vão ter algumas peças, como também algumas peças vão se cruzar, e as opções também servem um para os outros. Porque como eu tentei ao máximo diversificar, talvez não apareçam os mesmos nomes em várias posições. Mas porque a ideia foi mais tentar, assim, em quantidade, dar mais opções para quem olhar, ver, opa, aquele tá ali, mas talvez sirva para mim. Fábio Mota, hoje na entrevista que ele falou de alguns nomes, ele citou que, por exemplo, tinha nome que o Ceará estava negociando, que o Sport também procurou. Porque é a prateleira, queira ou não, é a prateleira. Gabriel, salvo engano, ele falou que o Ceará estava tentando também, e eu acho que o Wellington Rato, que foi outro nome que ele citou que o Vitória está tentando, ele falou que o Sport e o Ceará demonstrou também interesse. Então mostra como é um setor de mercado ali que está todo mundo disputando, né? Porque termina sendo, pronto, um jogador que mais bala na agulha de grana, mas que foi mal no ano, mas que você acredita no cara, essa turma da prateleira vai lá sondar, como é que tá? Aí todo mundo vai sondar. Porque termina que todo mundo, os scouts trabalham mais ou menos de uma maneira semelhante, todo mundo tem as mesmas máquinas, os mesmos aplicativos, e tem pode pensar até diferente, pode ter criatividades diferentes, e melhores ou piores nesse sentido. Mas vamos dizer que o basicão, todo mundo vai ter. Esse basicão de, o Wellington Rato, meu amigo, esse cara é bola,
esse cara se foi mal lá um ano, mas olha os outros anos dele aqui. Esse cara é bola. Então todo mundo vai atrás desse cara sabendo que ele pode render. É isso. Muito bem, vamos então para os zagueiros. Pela direita aí, você já trouxe uma lista mais extensa, né? Isso. Jogadores, inclusive, fui logo de cara por ter trabalhado com o treinador do Vitória, Daniel Bosa, porque entra justamente naquela linha de raciocínio daqueles de confiança, aí casa com um clube que talvez financeiramente seja abaixo do patamar do Vitória e que você tente fazer esse encaixe dos dois lados e trazer. E é um jogador que encaixaria muito bem para o Vitória, Daniel Bosa. Um jogador que tem... Danilo Bosa, no caso, né? Danilo Bosa, Daniel não, Danilo Bosa. Que vem subindo muito na carreira, deu um passo em falso quando ele deu uma passagem ali em São Paulo, mas vem assim, desde o Mirassol, um jogador assim, de muito potencial e que conseguiu se firmar nesses últimos 2 anos no Ele era de Juventude. origem lateral direito, né? E depois ele jogou de lateral direito lá no Mirassol, era um lateral zagueiro, jogava assim meio que nas duas, e depois quando ele vai fazer esse movimento, ele vai para o Vasco como zagueiro, vai mal no Vasco, inclusive, e aí o Juventude pega, mas eu acho que já no Vasco ele já era zagueiro mesmo. Acho que esse movimento dele, acho que é na 3ª, 4ª divisão, com o Mirassol. Ele era um lateral direito, zagueiro. Aí os outros nomes aí, Lucas Halter, que é aquele zagueiro do Botafogo. Saiu especulação hoje da mídia do Rio, tá? De que o Vitória tá negociando com o Lucas Halter. Lucas Halter, né? É um bom jogador, ainda jovem, promissor, e talvez dentro de um padrão financeiro que caberia ao Vitória. Lucas Oliveira também é um zagueiro que eu gosto muito. Inclusive, eu acho que é um dos primeiros que estava na lista do Sport, porque é um cara... É o ex-Cruzeiro esse? Esse mesmo. Bom jogador. Eu gosto muito dele, porque é um cara que já jogou de volante, passou a ser jogar recuado, foi titular do Atlético Goianiense em Série A uns 2, 3 anos. Ele era o zagueiro titular daquele Cruzeiro que voou na Série B, e assim, com muita facilidade, tem boa técnica, sabe sair jogando. Aí Luiz Felipe já é um brasileiro que passou muito tempo no futebol internacional, jogou inclusive na Lazio e agora está no Oriente Médio, e talvez não fosse uma movimentação das piores, assim, das mais difíceis, tentar convencê-lo a voltar ao futebol brasileiro, apesar de deve estar ganhando muito bem na Al-Ittihad. Léo Duarte, aquele zagueiro que foi do Flamengo, titular do Flamengo lá em 2018, naquela transição da fase rica do Flamengo, mas foi titular em Libertadores e tudo em 2018, aí o Milan compra ele, e ele não consegue se firmar no futebol italiano, mas está bem lá no futebol turco. E Rodrigão, que hoje está na reserva do Zenit, é um zagueiro da base lá do Atlético Mineiro, e que está uns 4 anos na Rússia, e como ele está na reserva e acaba o contrato dele em junho de 25, poderia ser uma movimentação palpável para o Vitória neste sentido. Dos estrangeiros, tem Emanuel Mamana, que foi um jogador que inclusive eu botei para o Sport, um zagueiro super experiente, passou no River Plate e estava nesse time do Vélez campeão. Talvez seja uma movimentação mais difícil para o Vitória. Bastante, viu? Pelo cenário Libertadores. Ainda mais depois do cheque que o Vélez pegou. Do Vélez pegou. Então, assim, é uma movimentação mais difícil. Sabe que a galera mas que nem passa perto daqui, né? Nem passa perto. Pelo amor de Deus, mas... Cauê, Caio não entendeu, não. Mas é só para vou colocar aqui, é só para ser justo. Tô mandando aqui no chat privado para... Deixa eu ver. Aquele cheque ali, o Vitória manda 2 pro Vélez. Mas é só para dizer, é um cheque da Conmebol. Mas depois, o próprio Olé teve que corrigir depois, mas aí já tinha viralizado, meu irmão, no Brasil inteiro, porque realmente é muito louco. Tá aí vai entrar na tela, só para tu ter noção do que é o futebol argentino nesse momento. O campeão argentino, $500 mil. É assim, pô, é difícil. 3 milhões de reais. O campeão da Série B do Brasil ganha 3,5 milhões, pô. Assim, mas isso é uma premiação que a Conmebol deu, uma premiação extra. Da Argentina nem se falou, na verdade. A Conmebol já deu para o Campeonato Peruano também, já deu para outras ligas. Para o Brasil, eu nunca lembro de ter dado, não.
Mas assim, Alejandro Domingos não ia conseguir chegar estarrando com um cheque de $500 mil para o Botafogo campeão na primeira divisão, jamais. Assim, a turma tiraria nem foto. Então, guarda teu cheque aí, recolhe. Deixa aí, É o bicho, é o bicho, é? É o bicho. É o bicho, pronto, é o bicho. É o bicho. E se brincar, não é. Só para deixar claro. Não é. E se brincar, não é. Não é. Muito bem. Vamos agora. Eu acho que ainda tem dois nomes. Lá, Celcinho, que é Verdade. Você tinha falado só de România, que é um colombiano que joga no São Lourenço e joga dos dois lados. Jogador bem interessante, porque tem essa possibilidade dos dois lados. Tinha botado pro Ceará. E Nicolas Figal, que apesar de ser do Boca Juniors, mas não estava entre os titulares e está encerrando o contrato agora. Passou muito tempo também, fez carreira no Independente durante muitos anos, jogou 2 anos lá no Inter Miami e perdeu espaço neste ano no Boca. Então talvez fosse um nome que pudesse ser mais palpável para o Vitória trazer, de um jogador experiente e de nível internacional. Muito bem. O Vitória agora, que deve trazer mais um zagueiro, né? O Vitória já tem para zagueiro no ano que vem Wagner Leonardo, Edu e Neres. Os 3 têm contrato. O Vitória tenta até estender o contrato de Edu, né? Que acabou sendo uma grata surpresa aí durante a Série A. Veio como reserva do Goiás e encaixou muito bem na equipe. Tem Zé Marcos, que está na mesma situação ali de Claudinho, um cara com pré-contrato e que deve ser anunciado muito em breve. E aí, Fábio Mota já falou que quer trazer mais um zagueiro, para fechar 5 zagueiros. E a especulação de momento é Lucas Halter, por essa informação que veio da imprensa carioca, do interesse do Vitória nele. Eu acho que, inclusive, pela esquerda, acho que eu nem mandei por conta disso, porque como já tinha Zé Marcos aí no... Zé Marcos e Wagner Leonardo, a não ser que Wagner saia, aí muda todo o cenário, né? Não, se vier proposta boa para Wagner. Eu fiz a lista da esquerda por conta disso, viu? Eu fiz a lista da esquerda e não apaguei por conta disso, que vai que Wagner Leonardo sai. Aí tá aí a lista rapidinho da esquerda. Tem Camutanga que o pessoal tá falando, mas as entrevistas que eu vi de Fábio Mota, ele até fala assim para não considerar muito Camutanga, porque teve uma lesão grave e ele vai voltar só ali para março, abril, né? Então a gente sabe que daqui que se recondicione, consiga realmente atuar, não é um zagueiro que o Vitória tem no seu planejamento, principalmente para começo de ano. Se Camutanga voltar num bom nível, eu acredito que o Vitória vê como uma surpresa que pode surgir ali durante a temporada. Exatamente. Pode passar aí. E agora vamos com a da esquerda, se quiser passar só rapidamente aí, já que não, teoricamente, não é essa prioridade, né? Até para a gente andar mais. Mas aí tem alguns nomes do futebol brasileiro, como a Imperial, que teve na lista que eu botei para o esporte, para o Ceará, Caetano do Corinthians, está em fim de contrato, então é um jogador que agora está super requisitado no mercado também. Vê que o Santos está querendo, né? Mikael, que foi um jogador, acho que eu citei quando o Minhoca levantou a possibilidade de um zagueiro a mais para o Fortaleza. Então são alguns nomes aí, além desses estrangeiros, que caso o Vitória perca Wagner Leonardo, teria opções de se achar no mercado também. Boa. Vamos agora com os meio-campistas. Quem você traz aí, começando com os volantes? Os volantes, até Arthur pode primeiro até dar esse contexto aí da necessidade de volantes do Vitória, mas eu botei, assim, tem muito volante o Vitória no elenco, né, Arthur? Mas eu tentei botar um estilo primeiro e um estilo segundo, porque vai que deve trazer cai na necessidade, Vitória, né? O Vitória dos volantes, né? Luan voltou para o São Paulo, o Vitória não vai renovar com ele. O Vitória renovou o contrato com William Oliveira e Ricardo Hiller. Fora os dois, o Vitória já tinha Felipe Machado como volante, então aí são 3. Leonaldi, não sei exatamente o contexto dele, eu acho que ele vai acabar sendo emprestado. Não tinha tanto espaço ali com o Carpini, acho que o Vitória vai tentar colocar ele no mercado. Tem mercado na B, né? Tem mercado na B. Tem mercado, exatamente. Fora esses 3, o Vitória tem muito próximo ali de anunciar
Ronald, o volante que estava no Cuiabá, volante ex-Fortaleza, Esse estava Fortaleza, bom encerrando o jogador. contrato. E também saiu hoje a especulação muito forte de Thiaguinho, volante do Juventude, que trabalhou com Carpini no Água Santa e tudo mais, aí muito provavelmente indicação de Carpini. Então seria mais um volante aí que o Vitória estaria trazendo. Acredito que o Vitória deve Esse Thiaguinho é contratar aquele mais do Corinthians, né? É aquele magrinho do Thiago Corinthians, né? Conte. Isso, exatamente. Jogou no Botafogo também. Ele mesmo. Achei uma contratação das piores assim que o Vitória já fez esse ano, tá? Não me passa muita confiança. É o homem de confiança de Carpini, mas não acho que é um volante que vai chegar para disputar a posição de titular. Longe disso. E eu acredito que fora isso, o Vitória ainda deve trazer um volante, assim, pelo que eu vi já de entrevistas de, de Fábio Mota, ele falava no Vitória trazer entre 2 a 3 volantes ali. Ele falava em 2 volantes fora Ronald, né, que era o que já estava mais próximo. Então eu imagino que deve trazer mais um. Aí terminou que na lista botei Denilson, que é um cara do Cuiabá que tá super valorizado também, o moleque cresceu muito nessa temporada. Ranielli, que terminou sendo um cara muito útil, um volante super útil, mas terminou perdendo um pouco espaço lá no Corinthians, e aí eu não sei como é que vai ficar o cenário dele para 25 no Corinthians. Jadson foi muito útil nesse Red Bull nos últimos anos, é um cara que ajuda demais a dar ritmo de jogo. Pedro Augusto é um jogador com uma outra característica, e aí seria no caso do Fortaleza tá soltando esse jogador, dentro do Fortaleza não querer mais diante da pressão do torcedor e não querer mais ficar com esse jogador. E Ronaldo Tem que convencer Voivoda, né, a abrir mão dele, que Voivoda gosta. exatamente, e eu gosto dele também. Eu citei o nome dele, pô, quando ele jogava no Tondela, antes de vir para Fortaleza, eu disse, pô, tava para ficar livre no mercado, e foi a movimentação na época que Fortaleza fez, o pegou de graça lá no Tondela, porque ele tava Não com fosse o pênalti perdido, Cauê, eu acho que nem tinha especulação dele sair de Fortaleza, sendo bem sincero, Pois assim, é, eu porque acho um ele jogador muito útil, pô. jogou bem no Fortaleza. É porque, querendo ou não, fica muito marcado ali, né? Não tem como. Exato. Mas é um bom jogador, realmente. E aí o último nome, Ronaldo, que é aquele nomezinho carrapato, que, vamos dizer, um carrapato, surgiu no Flamengo, já não é mais aquele moleque, já tem 28 anos, já passou no futebol internacional, voltou. É aquele jogador que... Mais 28 no futebol, se for bom, assim, o cara assina contrato até de 5 anos, se Não, quiser. e é Não, aquele tranquilamente. jogador que é para essa prateleira aí. Jogou no Ronaldo é Bahia aquele já, jogador que... inclusive, né? Isso, lá atrás, né? Eu acho que no Bahia foi quando ele tinha 22, 23 anos. Quando tava assim, eu acho que foi uma das primeiras experiências dele, depois que ele saiu ali do Flamengo, emprestado pelo Flamengo, na verdade. Aí você vai para os estrangeiros. Tem Campuzano, que é um volante muito bom do Atlético Nacional de Medellín, passagens pelo Boca Juniors e tudo. Fez parte daquele time do Boca do ano passado, daquele elenco do Boca que perdeu a final para o Fluminense, passadas largas, condução de bola. Ibarra, eu citei, eu acho que para o Ceará, Ibarra e Leonel Pico. São dois volantes, mais aqueles volantes carrapatinho, de roubar a bola, de ter números muito bons de roubadas de bolas e antecipação. O outro, Santiago Souza. Santiago Souza é um volante muito bom do Racing. Esse seria como se fosse mais para um extra classe se você fosse contratar. Porque é um jogador de um peso maior, já passou pelo River Plate. Então, é um jogador que tem mercado, não seria tão fácil trazer. E Kevin Gutierrez, que aí entra já dentro de um mercado mais próximo dessa realidade do Vitória, que é de Defensa e Justiça, mas é aquele jogador muito correto, de passes certos, de acelerar jogo e de bolas longas também, passe curto e bola longa, passe curto e bola longa, é um cara muito bom, mais eficiente com a bola nos pés do que aquele volante carrapato, roubador de bola, mas um jogador muito útil e ainda dentro de uma idade, 27 anos ali, que você consegue extrair bem dele.
Tu acha que Charles, aí não obrigatoriamente só pro Vitória, Sim. é um cara que pode aparecer no mercado? Eu Charles, só que não tá no sei Corinthians, sim, jogou pelo Sport Ceará. investimento que o Corinthians fez. Porra, Acho que o investimento que o Corinthians fez nele talvez Eu seja acho, um, eu acho que ele tá surreal. mais. Foi pesado. talvez seja um bloqueio, mas queria muito, viu? Se Veja, fosse possível. Eu acho ele não mais joga no acessível do que Ceará. Ranieri, viu, Cauê? Eu acho o Eu acho que Ranieri mais não. difícil de sair do Corinthians. Eu acho que Charles não joga no Ceará porque já foi, não, assim, não foi brilhante no Ceará. Eu acho que não, Mas não, ele não sai do deixou Ceará vendido, né? saudades. Mas não, ele sai Mas, vendido, né? É não, diferente. mas eu acho que não deixou tanta saudade assim. Eu acho que o torcedor do Ceará não. Pronto, o torcedor do Ceará pensa muito mais em Sobral do que em Charles. Que também tá aí, né? Caiu com o Cuiabá. Pensa muito no. Mas eu E acho que dá pra Charles. pensar nos dois, viu? É porque Sobral ficou mais tempo também, né? Marcou É, mais ali. E Charles eu pensaria mais como segundo volante também, na lista aí de segundo volante. Eu nem cito ele no. Eu não citei mais, porque eu achei que o movimento do Corinthians foi tão pesado financeiro nele, que eu acho que o Corinthians não vai abrir mão sem compensações. E eu não sei se eu. E eu não sei se eu daria dinheiro pro Charles, não. Eu não. Ele deve estar com um salário muito alto, muito pesado. Aí é o velho depende, né? Depende do quanto dinheiro, né? Sempre vai ter o depende. Se for algo em conta, eu acho que é um jogador muito útil, que ainda dá para render. Teve essa temporada do Corinthians, não foi a melhor, mas é um cara porque que. eu não achei ele no mostrou Ceará. potencial. Eu não achei ele no Ceará. Eu acho que a melhor temporada dele é do Sport. Em 2019 na Série B. Eu não achei as temporadas dele no Ceará como fora de 2019 no Sport, não. Mas é um jogador que eu gosto. É um jogador que eu acho que tem potencial. Muito bom, eu acho muito bom. Mas ele se tornou, acho que pronto. Eu vou chegar ao ponto que para mim é muito no que eu penso dele. Eu acho que ele se tornou um salário muito alto para o futebol que ele hoje em dia apresenta. Ele é, pra mim, Cauê, um pouco na pegada de Pedro Raul, por exemplo. Ninguém vai pagar o que o Corinthians paga nele. Isso, exatamente. É esse o ponto. É ele e Pedro Raul, assim. Ele tem mercado na Série A? Tem, mas provavelmente com a divisão de salário ali junto ao Corinthians. Só que aí o que você falou é verdade. O Corinthians investiu nele agora há pouco tempo e pode pensar, vou segurar mais. Porque eu também sinto que ele não é um cara que tá tão queimado no Corinthians quanto o Pedro Raul, por exemplo. Não, na verdade. Se o Corinthians resolver ficar, ele pode ficar como reserva ali, entra de vez em quando, não é um problema no elenco, né? Na verdade, os volantes do Corinthians foram muito mais, porque chegaram peças. E aí também Charles chega nesse bolo depois de alguns anos na Dinamarca. Mas chegaram peças que foram mais convincentes no formato de jogo ali de Ramon Dias do que simplesmente Charles foi muito mal, Ranieri estava muito mal. Não foi isso. Eu acho que as peças que chegaram se encaixaram melhor. Tanto que o Corinthians tem aquela. Acho que nunca o Corinthians tinha tido aquela sequência de vitórias que teve na reta final do Brasileiro. E isso muda muito o patamar. Então, até nisso, talvez seja muito mais pelo desempenho dos caras, por Charles e Ranieri terem sido mal. Mas, e aí, talvez, nesse sentido, até o Corinthians vai olhar Charles como, opa, dá para eu insistir nesse cara. Ou se chegar alguém querendo, eu vou querer algo em troca. Eu não vou soltar fácil. E se eu soltar porque Charles vai querer ir para poder ter mais minutagem, eu não vou dividir salário com a turma. Então, Charles, eu acho que está muito nesse contexto de dificuldade para quem for querer levá-lo. Justo. Muito bem. Aí a linha aí de segundo volante de opção. Aí Sobral, que inevitavelmente botei para o Sport, para o Ceará, para o Vitória, porque justamente é o cara que tem muito dentro desse mercado, dentro dessa prateleira. PP do Grêmio, que eu acho que eu também botei para o Sport. Jadson do Juventude, botei para o Ceará, que eu acho que um cara que foi super útil, né? Aí, né? Um cara super útil, experiente. São muitas seriais aí nas costas. Eu acho que foi muito importante nesse time do Juventude deste ano.
E Newton, que para mim foi uma grata surpresa no Criciúma, que é um jogador do Botafogo. E por mais que o Botafogo talvez queira utilizá-lo por conta do Campeonato Carioca, de ter uma temporada pesada novamente em relação a partidas, mas talvez o jogador se interesse em ter de novo uma chance de estar em campo, né, mostrando em mais possibilidades no clube que vou dar mais rodagem a ele do que no Botafogo, onde o que não falta é jogador na frente dele na fila inicialmente, né? Aí você vai para os estrangeiros. Juan Sanabria. A letra tá bem, Juan Sanabria. É um cara que está no futebol mexicano, no San Luís. É um volante uruguaio, canhoto, estilo mais armador. Muito bom jogador. Foi comprado moleque na época no futebol do Uruguai pelo Atlético de Madrid. Não conseguiu vingar lá, jogar pelo profissional do Atlético de Madrid. E aí tá retomando a carreira no México, já tá umas 4 temporadas lá. Jordi Alcivar é outro jogador que joga no futebol mexicano, é um equatoriano. Muito bom jogador. O Minhoca até falou, acho que semana passada, que foi cogitado lá no futebol cearense. Muito bom jogador, já foi titular na LDU, no Del Valle. Aquele jogador que tem uma saída de bola muito qualificada. Foi seleção sub-20 do Equador em 2019. Titular da seleção sub-20 do Equador, que disputou o Mundial. Léo Gil, já é outro perfil, um cara mais experiente, rodado, jogou no Vasco, aquele segundo volante, terceiro homem no meio de campo, canhoto, muito habilidoso, que segura a bola. Muito interessante ele. E dá essa possibilidade. É o ex-Vasco? Ex-Vasco. Começou muito bem no Vasco e depois caiu. Isso, depois caiu junto com o time. Dele no Vasco, Tá no Colo-Colo, titular do Colo-Colo, é muito bom volante ele. E faz aquela função que muitas vezes você precisa num time de terceiro homem do meio de campo. Que falta muitas vezes você achar. E canhoto, né? Que dá aquela qualidade do canhoto. E os outros 2 nomes são jogadores que estão no futebol argentino, que é Lódico e Alarcón. Lódico é argentino, Alarcón é um chileno, que está no Huracan, muito bom de bola parada. Lódico, botei também, acho que para o Ceará e para o Sport. Lódico, na verdade, eu botei até na lista do Sport durante este ano. É um jogador você vê listas de assistência, todo ano ele está ali aparecendo. É um volantezinho assim de 1,70 m e poucos. Joga tanto segundo volante como um terceiro homem de meio de campo, que chega mais à frente. É aquele armador que acha passe fácil, que dá muitos passes preciosos. E já tem 27, 28 anos, e que talvez esteja dentro de um patamar financeiro mais viável de se trazer. Só quero deixar registrado aqui, já falei uma vez, mas eu acho enlouquecedor Celso concorda comigo, não é possível não, assim. É assim. Tem um momento que passa assim, esse jogador não existe. Santi Colombato. Esse cara nem existe, jogou na tela aí e ninguém vai checar mesmo. Exatamente. Ninguém aqui vai discordar, né? do filho dele. Não é possível não. Eu queria ver ele ter coragem de falar isso, mas com o JPP aqui, que aí podia dizer, opa, era com a gente é fácil, né? Com a gente é fácil. JP trazendo jogador da África, pô. Pelo amor de Deus, o cara achar jogador na... mapeamento. Eu só domino a parte que é a bandeirinha do Brasil ali. Quando o mapa do mundo, não dá não. Então. Mas vamos lá, Cauê. Você ia falar de Colombato, era? E aí Colombato, que eu tinha esquecido de passar. Tá, esse vermelho com preto aí tá... A minha vista já não é das melhores. Não é como antigamente. Tá faltando um branco, né, Cauê? Tá faltando branco. Tá faltando alguma coisinha aí pra ajudar. Santo Colombato é um cara jogou no futebol português, no Famalicão, e chamou atenção. Aí tá na segunda divisão espanhola, no Oviedo. É muito bom jogador, um canhotinho, que joga também de meia. Também é um jogador muito interessante para esse mercado que o Vitória pode alcançar.
Muito bem, muito bem. Então agora vamos para os meias de armação. O que é que você traz para a gente? Carlos Eduardo está em todos também, né? Carlos Eduardo, acho que botei pro Sport, pro Ceará, não, acho que pro Sport. Zapella que tá em todos, né? O carinho aí. Cruzeiro quase fechado, né? Com o Carlos Eduardo. Pelo O que eu Carlos pude ver Eduardo, hoje. muito bom jogador. O Carlos Eduardo é um jogador que falava pro Sport há 3, 4 anos, quando estava ainda na Arábia Saudita. Um cara, assim, muito bom. Saiu aqui do Brasil novo o Desportivo Brasil, que é aquele clube revelador de jogador. O Fluminense pegou e logo vendeu pro futebol português. Foi bem no Porto, depois foi jogar no futebol francês. É o cara dos gols bonitos. Pô, assim, gosto muito de Carlos Eduardo, que virou Eduardo quando chegou no Botafogo. Muito bom jogador, agora um patamar financeiro mais alto. E quero ver ele lá no Cruzeiro, viu? Ele com o Matheus Pereira no Cruzeiro, acho que vai dar trabalho, viu? Se for realmente pro Cruzeiro, vai E qualificar muito. Saiu especulação hoje dele e Bolassi no Cruzeiro. E bola, Os dois bem próximos. Bolas que eu tento, vai estar aparecendo até aí na lista do Vitória. Possivelmente, eu acho que tá. Quando chegar nos atacantes. E aí, Lucas Evangelista, que foi outro nome que eu botei lá pro Fortaleza, também acho que caberia por aí. Riso e Shailon, que talvez seja dentro de uma. Chad e Oscar Romero. Oscar Romero tá deixando o Botafogo também. Eu acho que ainda tem lei ainda para queimar aí. E Shailon, que é um jogador que cabe nessa prateleira aí de times. E apesar de vez em quando o futebol dele dar umas sumidinhas, mas é um jogador, acho que super útil para quem já tem um elenco montado. Um cara que, por um elenco que, no caso do Vitória, que já tem um camisa 10 ali, super útil, Shailon chegaria, é um jogador que chegaria e poderia colaborar também. Dentro Tem um bom dos banco para Mateuzinho. Exato. E é um cara que operário, que eu penso para essa prateleira, que muitas vezes você precisa ter aquele cara que se esforça, aquele Joga meia aberto também. que joga aberto, até de lateral esquerdo já jogou na carreira. Shailon é no estilo que o treinador tentava botar para ele fazer. Aí entre os meios estrangeiros, Marcelino Moreno aí que eu botei para todo mundo, por ser um cara que tá ali no Lanús e pelo jogador fantástico que é, assim, de números. Lorenzo Faravelli, botei também pro Sport, um cara que jogou muito pela LDU, 4 anos consecutivos e agora tá no futebol mexicano. Ezequiel, que é o argentino que joga no Fortuna Sittard da Holanda. É um jogo que despontou muito bem no Godoy Cruz, com 20 anos. E aí o Feyenoord comprou, não foi bem, aí terminou voltando ao futebol argentino, ali pro Boca e tal, não deu muito certo. Parecia ser aqueles jogadores que ia bater e voltar pro futebol argentino e morrer por ali. Só que aí voltou de novo pro futebol holandês e tá muito bem no Fortuna. Então, por ser uma equipe de menor expressão ali no futebol holandês, e o Vitória talvez pudesse fazer esse movimento. Paradela tá no Necaxa, que não é dos clubes ricos do futebol mexicano, mas lógico, tem toda a dificuldade do poderio de lá, mas é um jogador que teve uma passagem pelo River, antes de ir lá pro futebol mexicano. É aquele jogador meio que estilo Ganso, mas que corre, que dá um sanguezinho. É aquele cara que futebol mais clássico, mais refinado. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Eu acho que são esses aí. Um ganso que corre pode contratar, meu velho. É um ganso que corre. Mas é um ganso que não é sanguessuga, né? É um ganso que não é sanguessuga, mas aquele jogador que gosta de ter muita bola no pé, mais clássico. O ganso que corre é Messi. Mas o ganso que corre é isso que eu tô dizendo. O ganso que corre. Mas Messi é diferente de ganso, pô. Messi é motorzinho demais ainda. Tá merda, pô. Aí falando de meia, né? O Vitória tem Mateuzinho, muito assediado no mercado, muito provavelmente. É um cara que se destacou muito esse ano e que o Vitória contratou por R$500 mil. Mateuzinho, quanto será que ele não vale hoje? Pois é.
muito jovem ainda, eu acho que tem 25 anos ou 26 anos, então É, por aí. tem muita lenha para queimar ainda. Pegou no Ipiranga, foi no Erechim. Acho que ele tá no Ipiranga e Foi, de Erechim. isso, Ipiranga de Erechim. Jogou um tempo no Caxias, aí tava no Ipiranga de Erechim e o Vitória puxou ele no Ipiranga. Naquele time do Ipiranga de Erechim, tinha muito jogador bonzinho, pô, assim, de você pegar pra ver. Tanto Pecao, eu acho que tava nesse time do Ipiranga. Aquele volante tava no Náutico Foi pro do ano. Cuiabá, É, Lohan. Lohan, que eu achava um jogador super útil e que foi mal, Tem assim. aquele Eric que foi jogar no Vasco, Eric, que não deu certo também, né? e tá no Juventude, titular do Juventude, pô, Isso. Eric. Titular do Juventude. Exato. Vários jogadores, assim, interessantes que foram pinçados naquele time do Ipiranga de 2, 3 anos. Exato. E aí tem Mateuzinho, Jamota não fica, obviamente, foi a maior decepção do ano no Vitória. Daniel Júnior. Zero surpresa, viu? Zero surpresa. Daniel Júnior deve ser emprestado novamente. Pablo Baianinho, que é o outro meia, deve ser utilizado no Baiano, apenas no time ali de aspirantes. E aí o Vitória precisa de outro meia para justamente ser esse cara para revezar ali com o Mateuzinho, para ser o reserva, né? Hoje até Fábio Mota na entrevista falou que tentou Rômulo do Palmeiras, mas recebeu a informação que o Palmeiras vai aproveitar Rômulo lá. Então, saiu até duas informações, né? Que o Vitória tentou ele e que o Palmeiras vai utilizar. Vai Então, utilizar, né? Fábio Mota acabou trazendo duas informações do mercado aí. E que eu não sei nem se é um jogador assim de certeza, né? Porque é um jogador que a gente viu ali no Novo Horizontino e no recorte Série B. Não teve tantas opções, muitas oportunidades no Palmeiras para você ver nesse patamar maior. Eu fico com muito medo de ser mais um Johan. Sim. Muito medo. Eu olho muito ele assim, pô, será que vai ser mais um Johan da vida? Aquele cara que vai deixar sempre ser jogador, saláriozinho carinho, que sempre vai fazer parte de clubes de folha alta e nunca vai tentar se arriscar mais e pegar clubes onde precise atuar mais e ser protagonista. Exato. Mas é uma posição difícil, viu? No mercado. Muito difícil. É um meia. Por isso que, assim, Shailon, por mais que não seja aquele cara que enche os olhos, mas eu acho o nome bem interessante. Do mercado difícil como esse, é um cara que ajudaria bem. É o que eu falei muito do mercado de esporte Ceará. Que quando você vê o mercado dos que estão no Brasil e você vê os de fora e o salário do Brasil, você, meu amigo, o custo-benefício é muito melhor de você ir para fora do país. Porque você consegue achar jogadores em maior abundância, assim, em possibilidades, e o centroavante também é muito nesse sentido. Você consegue achar mais possibilidades e com valores menos salgados. Porque aqui qualquer jogador é 300, 400 mil. O próprio Shailon não deve ganhar. Eu acho que Shailon não ganha menos que 300 mil no Atlético Goianiense, não, viu? Acho difícil ganhar menos do que 300. Que 250, 300 lá. Rapaz, 300 ia me surpreender. Eu chutaria uns 200 e alguma coisa. Eu acho que é nessa faixa aí, assim, de 200. Mas assim, estando na Série A e sendo um jogador principal do time, é nessa faixa mesmo. Não tem muito pra onde correr, não. Tá no mundo, Muito Celso. bem, vamos agora para o setor ofensivo, começando pelos pontas, né? Justamente era Bolassi o primeiro nome, né? Que tá fechando com o Cruzeiro. E esse aí, eu tinha visto uma entrevista com Fábio Mota, ele foi bem taxativo, sim, que não interessava ao Vitória, Bolassi. Pelo perfil. Pelo perfil. E justamente, a gente vem vendo o Vitória apostando muito em jogador em ascensão na carreira, né? Sim. Jogadores assim, mais novos, fazendo contrato mais longos. É o caso, por exemplo, de Claudinho, Zé Marcos, enfim. Então, talvez esse perfil mais experiente, o Vitória esteja evitando um pouco, até porque na posição já tem um Oswaldo ali, então sim, talvez realmente precise de mais vitalidade, vamos dizer assim, né? Isso. E aí você vem, seguindo na lista, Álvaro Barreal, né? Que é um jogador que também não deu tão certo no Cruzeiro, mas talvez até por falta de oportunidade mesmo. E é um jogador muito útil, muito... Você pode até utilizá-lo como lateral esquerdo em alguns momentos. Aí vem Luiz Fernando, que até o pessoal no chat tá dizendo que fechou com o Atlético Paranaense, porque essa lista eu mandei ontem. Então talvez foi a mesma coisa do Bolassi, que tá aí, mas estava essa de Luiz Fernando é engraçado. Eu vi uma especulação de que
ele tinha dito que não queria ficar no Atlético Goianiense, que não queria jogar a Série B. Aí assinou um pré-contrato com o Atlético Paranaense. Aí pronto, vai ter que jogar a Vê, Série B de todo jeito. Não teve pra onde correr, não. Meu velho, caiu pra é cima. castigo, viu? Mas Uns castigozinhos. Mas é muito bom jogador, eu gosto do Luiz Fernando, apesar de ter ido. Ele jogou no Botafogo e no Grêmio, né? Eu não achei mal em ambos, não. Eu achei que ele até rendeu. Não rendeu o que ele rende no Atlético Goianiense sempre, né? Aí vem Wanderson, que eu achei que ele é um reserva sempre útil no Inter. Então, Bom para jogador. essa prateleira de Vitória, Sport e Ceará, meu amigo, vem fácil. Se chegasse, né? Chegaria fácil para ser titular. Uma hora. Gabriel Pereira, aquele ponta direita que foi do Corinthians, tá no Al Rayyan. Aí seria naquela de passou, tava nos Estados Unidos, foi agora para o Catar. E Gabriel Silva já um jogadorzinho assim que encontrei no futebol português. É um cara que é da base do Palmeiras, jovem aí, 22 anos. E dessa base de sucesso do Palmeiras, não teve tantas chances no profissional e aí resolveu apostar no futebol português. E tá muito bem no Santa Clara. E ele é um cara que joga pelos lados e ao mesmo tempo, apesar de não ser um alto, eu acho que ele tem 1,78, na base do Palmeiras ele era centroavante também. Então é um cara que pode ser útil nesse sentido de você ter aquele jogador polivalente que no elenco de jogar em duas posições, de não precisar às vezes você contratar um terceiro centroavante, porque o cara joga tanto de ponta quanto de centroavante. Aí, da lista dos estrangeiros, Franco Facundes é um uruguaio do Santos Laguna. E também tem um pouco desse estilo de fazer mais de uma posição ao mesmo tempo. Ele faz tanto a ponta como a 10. É aquele segundo atacante que teve que se adaptar a esse novo formato de futebol de pontas. Então ele consegue ser esse jogador mais híbrido. É alto, 1,87, arranque, passadas largas. E seria uma oportunidade, apesar de estar no futebol mexicano, é um cara que não está bem no futebol mexicano. Então talvez você conseguisse convencer a ele a voltar para o futebol da América do Sul. Ele foi muito bem no Nacional do Uruguai. Então entraria dentro dessas... podendo tentar convencer o cara a tentar resgatar o futebol e ser emprestado para valorizá-lo novamente. Max Salas, do Racing, é aquele ponto esquerda também, segundo atacante, que consegue fazer gols. Canhoto, forte, aqueles entroncadinhos, de muita explosão. Em 2024 já tinha ido muito bem no Palestino, ou seja, é um cara que trabalha dentro de um patamar mais chão, apesar de estar no Racing, que vai disputar uma Libertadores. No Palestino, ano passado, foram 11 gols em 24 partidas. Aí o outro jogador de baixo, Cardona, Edwin Cardona, Nacional de Medellín, é um cara que já teve passagens pelo Boca, exímio cobrador de falta. Então, como deu essa baixada, de alguma maneira, na carreira, voltando ao futebol colombiano, apesar de ser o Nacional, que é um dos grandes de lá, mas talvez seja um jogador que você conseguisse ainda resgatar para o futebol brasileiro. Próximo, Manuel Castro, futebol mexicano, num clube talvez menor da primeira divisão do México, o Juárez, 29 anos, é um ponta direita e que joga de meia. E foi muito bem na época do Estudiantes de La Plata. Aí Gaston Toin já é um ponta canhoto que joga pelo lado esquerdo, ou seja, é um cara que dá uma... Esse aí é inventado. Que joga... Não, o pior que esse aí é o único que eu sei quem é. Gaston Toin. Toin. Esse aí, pelo amor de Deus. Eu espero que a pronúncia esteja certa, viu? Eu pensava que falava Togni mesmo. Só Togni que mesmo, pronto. Eu tô indo pelo italiano, mas né? Eu acho que o Tony é mais fácil de estar certo, viu? Togni tá muito com cara de que tá errado, sabe? Porque você tá lendo muito de forma literal.
Eu tô indo pelo italiano, Gatoni. É um ponta esquerda daquele legítimo de antigamente que pisa na linha de fundo e ajuda muito assim de assistências. Eu gosto muito desse jogador e é dentro também desse padrão, Defensa e Justiça. Três temporadas assim bem regulares dele no Defensa. Até peguei os números dele, cara, em 3 anos, 24 assistências para um Defensa, que é um time ali de meio de tabela da Argentina. São números muito robustos. E Inácio Puceto, que é mais um segundo atacante, tá no Puebla. Tá no Puebla, não, tá no Pumas, que é já um time até mais rico, mas como ele não tá na alta lá, então talvez você consiga resgatar. E Ariel Uribe, que é um chileno do União Espanhola, cara que fez um 2024 para um cara que não joga na área, para um ponta, assim, 8 gols com 10 assistências em 33 jogos. Então são números que são muito fortes, por mais que seja um futebol chileno, mas são números assim que você consegue puxar e realmente, quando você vai ver, os números chamam atenção e quando você vai ver o cara, pô, é bola. É difícil manter. Veja, Tony e Puceto na mesma é muito difícil, Carlos Júnior já disse aqui, esse Puceto não pode vir não, aqui a mente da galera é muito suja. Não, esse aí ia ter que mudar de sobrenome. Chama de nada, de Lúcio. Não, Lúcio não, como é Inácio vira... Como é que vira Nacho? Nacho. Imagina, Nacho Puceto. Milton caralho. Nacho Puceto. O Vitória É no senhor argentino no São Paulo. Um atacante do lado que é Toido, do outro que é Puceto. Não dá. Vocês não lembram da ESPN, não, pô? Milton Caralho. Caralho, muito bom aquele essa... E o melhor comentário de Aí ele falou assim, ele falou assim, vai ser difícil. Aí se tenta segurar. Não, e o pior é que o amigão falou assim, Milton Caralho. Aí eu Antero deu uma risada e vai ser difícil. Eu encheu a boca, mas você encheu a boca. Não precisava também. E aí, Cauê, falando dos pontas, o Vitória já anunciou, tá para anunciar Bruno Xavier, né, que jogou até no Sport. Ele que também jogou no Corinthians, também jogador de Carpini, jogou com Carpini no Água Santa. Veja, Bruno Xavier e Thiaguinho, acho que surgem juntos, viu? Quase toda certeza. No mesmo time lá de trás do Corinthians, do aspirante do Corinthians. Né? Isso, Bruno Xavier era da Portuguesa, e aí o Corinthians pega, naquele já movimento da Portuguesa muito mal. E ele jogou muito assim de meia, né? Já chegou a jogar até como segundo volante meia, mas no Ituano agora ele estava jogando mais aberto como ponta. Fez até um bom segundo turno na recuperação do Ituano ali, que não conseguiu escapar, mas teve um certo crescimento ali no segundo turno. Mais um jogador de Carpini, né? Mais um jogador, indicação dele ali pro Vitória. E a informação é que o Vitória deve trazer mais 2 pontas. E saiu teve uma parte disso que foi na entrevista de Fábio Mota, mas eu estou na dúvida se foi tudo ele que falou ou o pessoal na especulação que tem um gringo que está vindo, ponta, que o Vitória tá negociando de fora, e tem um brasileiro que está na Espanha, que o Vitória está tentando repatriar aí como ponta. Não saíram nomes ainda, só saíram essas dicas no ar. Olha, a turma já no chat trazendo aí dos irmãos siameses, de Thiaguinho e Xavier. Jogaram juntos Ituano, Corinthians, Inter de Limeira, Nacional, Santander e Água Santa. Ah, porra. E agora o Vitória. Thiaguinho eu sempre achei mais jogador do que Bruno. Bruno Xavier nunca me... Eu gostava de Bruno desde a época do Nacional, que ele teve que ele jogou no Nacional, que ele foi artilheiro assim no Nacional. Pedi muito ele no Santa, viu? É porque ele era um segundo atacante, né? Ele era um segundo atacante que virou ponta e foi recuando, fazendo
sendo híbrido. Ele joga em muitas posições. É um cara útil para você ter no elenco. Eu não sei se para uma Série A. Para uma Série B, eu acharia uma contratação bem interessante. Para uma Série A, tenho minhas dúvidas. É que nem Thiaguinho, eu não consigo enxergar Thiaguinho jogando lá, assim. Exatamente. Olha que eu achava interessante, mas não consigo, não. E muito assim, muito aquele jogador de vidro, muito frágil, muito aquele volante mesmo, muito frágil fisicamente. Enfim, vamos ver aí se Carpini consegue extrair o melhor deles. Muito bem, vamos agora, para a gente fechar essa lista, vamos para os centroavantes de um time que tem Pita, né? Que tem sido Pita. Tem. Não de todo mundo. Lá. Que eu tenho uma opinião polêmica sobre Pita, viu? Aí, Celso já pensando no mal. Olha o trio de ataque. Tony, Pita e Puceto. Não dá, Veja só. Se esse ano foi Sula, com esse ataque aí é liberta. Tony, Pita e Puceto. Vê mesmo, velho. Mastriani jogando de falso 9. Mas vai, deixa a quinta série de lado, Cauê. Vamos pra frente. Eu tenho uma opinião polêmica sobre Pita, viu, Cauê? Eu acho o Pita muito supervalorizado. Não acho esses. Também acho. Eu também Veja acho. só, Eu tava falando no Fortaleza. É bom atacante, mas 38 milhões aí é. Exatamente. Não vale metade disso, mas. Pra mim, assim. Ele é um 19, bom atacante. 19 já seria uma venda assim extraordinária, pô. Exatamente. Mas o fato de ser gringo e jogar na seleção do país, por mais que tenha começado a jogar lá, dá uma inflada na valorização, porque aí ele já ganha mercado internacional. Paraguai. E é novo. Mas ele ganha, mas Como é que tinha cara de 35 anos, mas tem só dizer, 25. Mas não é que a gente tá falando lá no começo desse vídeo, não é Bergson fazendo 500 gols na estatística, veja, não. Se fosse brasileiro, pô, que não tivesse convocação, que tipo, pô, centroavante é fim de fila demais, não vai chegar, não ganharia, não entraria nesse patamar, porque eu acho que o que está agregando a ele é esse percentual de venda futura. Em números, Cauê, ele tem números piores do que Everaldo, por exemplo, no Bahia, jogando Série A. E ninguém é maluco de pensar em dar 20 milhões em Everaldo, sabe? Obviamente, a idade pesa muito aqui, tá? Sim. Everaldo, a gente tá falando de um cara já em reta final de carreira. E Pita é um cara com 25 anos. Eu não tô dizendo que ele é um jogador ruim, mas eu acho que assim, se fala como se ele fosse um centroavante que resolve para qualquer um, sobe o patamar do time. Eu não acho. Eu acho que ele é um bom atacante, mas um Bahia, por exemplo, que ele era especulado, eu não acho que ele é um cara que chega e o Bahia subiu de patamar, resolveu o ataque do Bahia. Não vejo dessa forma, sabe? E um centroavante de 38 milhões tem que ser uma certeza, né? Tem que ser um cara que chegasse e dissesse, pronto, resolveu de vez. É porque hoje ele é o centroavante que existe no mercado brasileiro. Porque era do Cuiabá, porque é a seleção do Paraguai, e porque minimamente fez alguns gols e tem uma certa idade que ainda está no limite, é o que está na prateleira. Então todo mundo vai mirar. E é onde o Cuiabá vai fazer dinheiro, né? É onde o Cuiabá vai garantir a série B dele, né? O orçamento da série B dele no próximo ano. Sim. Aí os demais, Mastriani, que eu acho que é um jogador que levaria demais esse potencial. Falou que tentou hoje, mas não conseguiu. Caro. Vitória Caro, não né? tem dinheiro. Ele disse que tentou. Inclusive, Fábio Mota na área de centroavantes foi meio surreal, porque ele disse 3 nomes. Olha os 3 nomes que ele citou, que o Vitória tentou. Mastriani, o mais tranquilo dos nomes, é o mais acessível. O segundo nome foi Verrete. Seria bom, inclusive. Verrete, ele disse que tentou Verrete, mas aí Verrete vai renovar com o Vasco. E ele disse que tentou Cano. Cano, que tá no Flu, mas também não conseguiu, porque é muito caro. O cara tá mirando alto. Ele tá mirando alto. Tem um pouquinho, assim, posso estar enganado naturalmente, mas tem um pouquinho aí também de... Parece. Jogar pra torcida que tá tentando, né? De dizer assim, não é que tá tentando, não. É de que, é isso aí que a gente tá enxergando. É de subir, assim, a expectativa de dizer, pô, os caras estão atrás de Verrete, estão atrás de Cano, então o atacante vai ser nessa faixa. Mas, assim, tratando de forma real, assim, parece difícil que Cano ainda não viveu sua melhor temporada, mas que Cano, que é o ídolo do Fluminense,
que deixasse o Fluminense agora, ou que Verratti, sendo o principal nome do Vasco, deixasse o Vasco para ir para o Vitória. Então, assim, acho... O não salário é deve ser muito alto, né? Mas Quanto será que não o só É mais de isso, um né? Pelo milhão. amor de Cano Deus. é mais de um milhão. Mais de um milhão. Nesse E caso aí, acho Verratti, a que proposta é de 1 milhão. Verratti parece que a é proposta mais é 1 para milhão e marcar pouco, território, 1.200. sabe? Para dizer, ó, a gente tá tentando isso aqui, mas a grosso modo, acho difícil que ele... Não, eu vou buscar Verratti. Vou buscar Verratti. Ou a conta dele, Cássio, pode ser o seguinte: com Cano, Verratti eu acho muito difícil. Ó, tu fosse numa baixa, o Fluminense vai contratar centroavante, uma turma mais nova aí, tu vai pra fim da fila, se duvidar. Mas aí o Talvez cara é ídolo, o- meu irmão, lá Ele talvez chegou o pra ele e Fluminense- disse: no "Ei, Mundial de Clubes, estabelecido, tudinho assim, pô, é muito Mas não difícil. sei Ele se o mandou- Fluminense vai fazer assim. Meu amigo, se chegar alguém pagando, o salário do homem levando, não sei se o Fluminense vai fazer. Sei não, viu? Ele mandou a notícia de Gabriel Amaral de que o Fluminense quer Kaiser. Aí disse: Ei, Cano, tu vai ser reserva de Kaiser? Mandou É. pra ele no privado. Aí foi a maior negociação que ele fez foi essa. Veja, o Fluminense pegando Verratti, pô, Cano não fica não. Cano não fica não, pô. Eu acho que essa movimentação do Fluminense em Verratti diz muito de que Cano vai estar disponível. E aí cabe, lógico, você quem tá no mercado atrás de centroavante sondar. Se você tiver bala na agulha, é para dar 1 milhão, né? Por mês. Porque aí eu acho que a conta é o Mas seguinte. garantia, né? Cano é garantia de fazer gol, né? Porque eu acho que aí a conta é o seguinte: 1 milhão é pesado, pesado. Só que aí eu vou deixar de estar comprando, vamos dizer, um jogador de 12 milhões, mais o salário dele, eu vou estar gastando 1 milhão em Cano. Sim. Eu não vou ter um retorno de venda, mas eu vou ter um retorno ali de gols e nessa conta, uma vai pelo outro. O jogador de ganha 1 milhão, ele vai me custar 12 milhões no ano. Se eu comprar alguém nesse valor e fora o salário, por mais que seja um jogador com salário super alto, então talvez ele vá por essa conta. Esteja pensando em Cano nesse sentido. Verratti também era um cara livre. Então, e o Fluminense vai fazer essa movimentação em Verratti muito por isso, porque sabe, o Verratti ainda tem contrato com o Vasco, eu não me lembro se Verratti tem Tem mais um ano, eu acho. tem mais um ano, não sei se tem alguma cláusula que pode liberar. Um ficha mesmo, né? Mas ele tá pedindo aumento, né? Porque realmente, assim, pelo que eu vi, Verratti ganha próximo a 500 mil. Isso. Para o cenário atual do Brasil, realmente É nada. é um centroavante barato, pelo que ele entrega. É nada. Né? E olha que ele já vem da eu- Argentina como artilheiro de lá. Ele foi primeiro, foi segundo colocado, terceiro colocado na artilharia do Campeonato Argentino no ano passado. Exatamente. Aí E os assim, demais. é o que você falou, Cláudio. Fala. 12 milhões, vamos supor, né? Considerando ali Sim. 1 milhão por mês pro Cano. 12 milhões, o Vitória não vai conseguir um centroavante nesse nível. Não vai. Você tira pelo Não vai. esporte que teve que pagar 7 em Gustavo Coutinho. Aí Gustavo você Em faz metade de Gustavo a Coutinho. proporção. Metade de Gustavo 60%, Coutinho. Isso, 60%, metade de eu acho. Gustavo Coutinho. Um pouquinho mais, É. na Fora o verdade. salário, né? Fora o salário, pô. Assim, então Exatamente. essa conta às vezes se paga nesse sentido. E você sabe que é Cano, né? Por mais que a idade esteja batendo, por mais que não seja o mesmo Cano do ano passado, de 2, 3 anos, mas pro Vitória, talvez um time em função dele, que você preserve mais a condição física de Cano. Muito bem. Aí os demais nomes aí, futebol, tem Matias Arezzo, que é um uruguaio que chegou ao Grêmio esse ano e não conseguiu dar certo. O Começou até jogador bem lá, né? Eu vi os primeiros jogos, ele começou bem, mas depois não se firmou. depois não se firmou. É um cara que metia muito gol do futebol uruguaio, muito mesmo. Pensava que ia muito dar certo, inclusive, mas não vingou lá. Então poderia ser uma possibilidade de tentar com o Grêmio, que não vai estar em Libertadores, uma movimentação nesse sentido. O Grêmio vai precisar também abrir espaço para em folha de pagamento e tudo. Então você poderia fazer essa movimentação. Erisson, que é aquele que passou no Botafogo, no São Paulo. O jogador está no Japão. Jack, eu botei lá, que é justamente quem é o cara da Série B que você puxa, que pode de alguma maneira, mas são aquelas apostas. E o Wesley Moraes, que é aquele centroavante que jogou no futebol inglês e teve no Internacional, acho que no ano passado. E aí ele está na Turquia, poderia ser um desses jogadores
brasileiros do exterior que você poderia tentar pensar que tem bagagem, experiência para você para envergar uma camisa 9 sem dar aquelas pipocadas. E no futebol internacional de jogadores estrangeiros, aí você tem aí esse escurinho, esse vermelho com preto da pau, velho. Max Romero, que é um argentino do Vélez, não, do Argentino Júnior, desculpa, ele já passou pelo Vélez, é um centroavante do Argentino Júnior, ou seja, dentro de uma prateleira mais palpável, já passou pelo futebol europeu, pelo PSV e tudo. Neste ano ele fez 23 gols ele fez 12 gols em 43 jogos, não foi um grande ano dele. Deve ter mas a Copa da Liga e a Liga Profissional. Isso. Foi 2024 todo. Aí, Agustín Álvares, do Elche. Esse já tem números melhores na carreira. E passou por Fiorentina, Sassuolo, e agora está na segunda divisão da Espanha, no Elche. Deixa eu ver os outros nomes. Tá ruim de ver, viu? Bruno Damiani, Matteo Pellegrino, Sebastião. Pronto, Bruno Damiani e Matteo Pellegrino foram dois que eu coloquei, inclusive, lá para o Fortaleza, que são centroavantes jovens, que apareceram muito nessa temporada. Bruno é do Nacional do Uruguai e foi emprestado ao Boston River. Foi segundo, ele fez, acho que no Campeonato Uruguaio, 12 gols. O artilheiro foi Léo Fernandes, aquele meia do Peñarol, fez 16. E aí pode ser uma movimentação que você pode fazer. Ele é um cara de 1,90 m, centroavante um pouco diferente daqueles centroavantes usuais que a gente vê no futebol brasileiro, por ser um cara mais alto, mas não é pesadão. Já Pellegrino faz mais esse perfil pesadão, aquele centroavante mais rompedor mesmo. Pertence ao Vélez e está emprestado à Platense. Né? Os dois. Aí Agustín Álvares eu falei, e Ismael Dias. Ismael Dias é um panamenho e saiu cedo lá do Panamá, do clube que ele jogava lá no Panamá, e aí foi fazer meio que a base, o final da base dele no Porto de Portugal. Foi bem, jogou 2-3 temporadas assim, jogando no profissional do Porto, entrava em alguns jogos. Terminou que passou o tempo de contrato dele, foi jogar em outros clubes europeus e terminou voltando para o Panamá. E aí, há 3 anos, foi jogar no Equador, na Universidade Católica do Equador. E é um jogador que, lógico, tem toda a questão de ser futebol equatoriano, mas se você vê os números dele, é bom jogador, é um jogador rápido, aquele cara de explosão, de centroavante que tem velocidade, que tem explosão, não é diferente de Bruno e de Pellegrino, é um jogador de mais diálogo com o time e ao mesmo tempo ter essa veia de centroavante goleador. Ele, até separei aqui os números dele pela Universidade Católica. Em 3 anos ele fez 42 gols e 16 assistências em 3 anos, 91 jogos. Ou seja, 42 gols em 91 jogos no campeonato geral, em termos de campeonato equatoriano, Copa Equatoriana, no geral, lá no Equador. Então são números bons e apesar de ser panamenho, que possa ter o preconceito com os jogadores mas é o jogador da seleção do Panamá, então está sempre disputando esses campeonatos de torneios internacionais. É um jogador bem interessante que ainda está dentro dessa idade de 27 anos, de você até ganhar dinheiro com ele em mercados mais periféricos. Eu acho que está faltando... Sebastião Ferreira. Sebastião Ferreira, né? Exatamente. Para mim foi uma grande decepção no Vasco, esperava muito dele mesmo no Vasco, pelo que ele fazia no Libertad, do Paraguai. Foi um cara que acumulou anos consecutivos de muitos gols lá no futebol paraguaio, e tanto que foi para o futebol americano, para o Houston. Foi mais ou menos no Houston, e aí eu esperava que no futebol do Vasco ele desse certo aqui no futebol brasileiro, mas não deu certo. Como o Vasco foi uma grande bagunça esse ano,
Então ainda mantive as esperanças que ele possa dar algum retorno ainda na carreira. Boa. E aí de centroavante, assim, o Vitória teve Alejandro, né, que foi artilheiro da competição, a primeira vez um jogador do Vitória como artilheiro da Série A. É o único titular do Vitória que o Vitória não tem contrato, né, para o próximo ano. Os outros ou já possuíam contrato ou o Vitória renovou. O Alejandro é o único que está ainda nessa celeuma. Acho muito difícil que o Vitória consiga manter Alejandro. A pedida do Bragantino, obviamente, é muito alta porque ele está muito valorizado. Mais ou menos ali uns 2 meses atrás, o Vitória, quando foi enfrentar o Red Bull Bragantino, que teve a parada da FIFA, né, da data FIFA de jogos da eliminatória, o Vitória tentou já negociar naquela época a compra com o Red Bull Bragantino, até para já poder utilizar ele contra o Red Bull Bragantino, né? Na época um confronto direto ali na briga para não cair. E a especulação é de que o Red Bull tinha pedido 36 milhões por Alejandro naquela época. Imagine agora que ele terminou como artilheiro. Então, provavelmente essa pedida aumentou, né? E agora o valor ele vale estipulado... isso, tá? Agora ele vale pelo menos esses 35 milhões aí. Não sei se vai ser mantida a pedida, dificilmente, mas esses 35, porra, o cara com esse selo. E ainda tem uma idade para que pega o mercado periférico da Europa. Eu acho que ele tem 24, 25 também, né? Mais ou menos a idade de Pita. Se estão pedindo 38 pro Pita, vão pedir isso por Alejandro, que foi artilheiro. Não tem para onde correr. E é muito difícil pro Vitória, porque Fábio Mota até já disse que está conversando com o Bragantino, tentando e tal, mas que não tem essa grana para pagar. A verdade é essa. Se o Bragantino bater o pé que esse é o valor, o Vitória não tem como pagar esse valor por um jogador e nem perto disso. Eu acho que se for 20 milhões, eu não acredito que o Vitória tem 20 milhões para dar num jogador. Né? Seria um pouco irresponsável. Então, assim, provavelmente não vai ficar. E aí o Vitória vai precisar de 2 centroavantes, né? Porque mesmo com o Alejandro ficando, imagino que o Vitória ia para o mercado já por um centroavante. E aí porque Janderson não é de confiança, né? Janderson não Exatamente. E Janderson, ele ganhou até espaço na reta final, Cauê, jogando aberto, né? Ele joga aberto, né? O Ceará jogou aberto muito tempo, né? Esse não é outro Janderson. Celso. Verdade. Esse é do Bahia de Feira. Bahia de Feira e Botafogo. Mas ele até no Botafogo jogou mais aberto do que como centroavante. Isso. Então eu acho que ele acaba sendo mais opção para jogar aberto do que como centroavante. Vai ter que ir para busca de 2. Eu imagino que talvez um nome mais no perfil de aposta, tipo Wesley Moraes ou Jack, poderia ser o 0-2 ali, né? A opção. Isso. E aí um cara mais tarimbado para ser titular. O nome que ganhou força hoje, né? Que inclusive, como eu até falei ali que a gente estava comentando na parte do Fortaleza, né? Que Fábio Mota confirmou, foi o interesse em Léo Ceará. Léo Ceará. A volta de Léo Ceará. Isso, é um pouco daquele mesmo cenário que Cauê falou de Ronaldo, né? Tem a história no clube pro bem e pro mal. Tem pro bem porque foi muito bem no Vitória e pelo mal porque ele ainda tem mais do que Ronaldo, porque ele saiu pro Bahia. Não chegou a jogar no Bahia, mas foi o Bahia que lucrou com a venda dele para ir pro Japão. Mas assim, pelo que eu acompanho de redes sociais, tem torcedor, obviamente, que fica na bronca, mas eu acho que a maioria do torcedor sabe que o que vale é a entrega técnica ali do jogador, um jogador que sempre errou a camisa do Vitória e que seria uma ótima contratação pro Vitória, Léo Ceará. Seria um nome muito bom assim para a equipe. É o nome que o Vitória mais vem tentando, mas também não acho que é uma negociação simples, tá? Até por você ter ali a concorrência, por exemplo, do próprio Fortaleza, já mostra que não é uma negociação simples. É bom jogador, eu gosto do Ceará. Muito bem, galera. Vamos chegando aqui ao fim